Olá galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje eu vou comentar com vocês sobre duas coisas. Um é sobre a altcoin season, como que nós devemos nos comportar nesse momento, e também eu vou comentar com você que o long term holder ele está vendendo 500 mil bitcoins por dia. E isso não é de hoje, já tem algumas semanas que o long term holder ele vem vendendo essa quantidade massiva de Bitcoin. E eu não sei se você sabe, mas o long term holder ele é o famoso smart money, as famosas baleias dentro do mercado cripto. A gente vai analisar isso, a gente vai entender qual que é esse comportamento de vendas e como que isso dita o nosso plano para os próximos prazos, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora direto para essa métrica sem enrolação, para a gente olhar exatamente o que o long term holder está fazendo. Olha só, net position significa a diferença entre compras e vendas. Todos os dias a gente tem pessoas comprando e vendendo. Quando a gente fala do valor net, a gente está somando a quantidade de compras e subtraindo a quantidade de vendas. Se a gente tiver mais vendas do que compra, a gente tem um saldo negativo. Olha só, esse gráfico aqui, ele mostra exclusivamente o long term holder. Exatamente o que esses investidores de smart money estão fazendo. Se a gente olhar, existe um padrão bem claro no ciclo do Bitcoin que esses investidores, eles começam a vender quando a gente descobre um novo all-time high. Eu não vou explicar aqui para você qual que é exatamente esse movimento, esse padrão. O que eu quero que você observe aqui é que toda vez que a gente está subindo ao longo de uma bull run, os long-term holders, eles vêm vendendo. Então eles fizeram isso em 2017. Cara, na verdade você pode puxar todo o histórico do Bitcoin, e você vai ver esse comportamento aqui, ó. Até o primeiro ciclo ali, o Gênesis, a gente também teve essa distribuição do investidor mais antigo, investidor mais maduro, beleza? Mas quando a gente olha para os dois últimos ciclos aqui, a gente vê que o long term holder, ele vende muito enquanto o mercado está subindo, tá? Tem um momento que o mercado ele sobe dessa maneira porque os novatos estão chegando, o mainstream está chegando, a galera que acredita em alta infinita, ela está simplesmente chegando e são elas que estão sustentando o preço. Só que a gente sabe que o varejo, essas pessoas, elas não têm cacife suficiente para suportar o preço durante um longo período. Então veja que ali em 2021 também, 2020, a gente teve a distribuição do long term holder. E se a gente analisar nesse momento o que nós estamos vivenciando aqui, ó, olha só, na data de ontem, o long term holder ele vendeu 509 mil bitcoins. Antes de ontem, ele vendeu ali na casa dos 515, antes de ontem ele vendeu 490, e cara, se a gente olhar aqui, os caras estão vendendo desde a aprovação do ETF, eles estão vendendo pesado desde a aprovação do ETF. Isso daqui nos mostra que esses players de longo prazo, eles têm um padrão de jogo um pouco diferente do que nós. Esses players, eles têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles não querem multiplicar sua carteira em 10 vezes. Eles não querem multiplicar sua carteira em 5 vezes. Eles querem simplesmente pegar o ativo em uma região de bom preço ali, com baixo risco, seja 20 mil dólares, e eles querem sim sair nos 60 mil dólares, por exemplo. Isso daí já é 3 vezes de multiplicação para eles, e a gente está falando de bilhões de dólares. Então, quando você está no jogo do bilhão, por exemplo, do milhão, cara, você não precisa sair de 1 milhão e ir direto para 100 milhões. Cara, se sair de 1 milhão e fazer 5 milhões, opa, já é grande diferença, são 4 milhões a mais no seu bolso. De 1 bilhão para 2 bilhões, nossa, é dinheiro pra caramba. Então esses caras, eles têm um comportamento diferente, tá? Quando a gente vê essa distribuição aqui, a gente entende que nós entramos dentro da nossa fase de bull run. Descoberta de all-time high, isso daqui não é o que vai ditar exatamente quando que vai ser o topo do mercado, isso daqui é só um fato que nos mostra que os players mais maduros, eles estão saindo do jogo, tá? Que simplesmente o mercado, ele vai sendo constituído mais por players novatos nesse momento do que players velhacos. Ainda há uma alta concentração de supply dentro da mão do long term holder, mas olha só, essa linha aqui, ó, é a quantidade de supply na mão deles. A gente vê que, cara, a linha ela já começou a embicar para baixo. A gente já tem uma distribuição
do long term holder. Se a gente olhar nos ciclos passados, a gente vai ver que a distribuição ela inicia a partir do momento que a gente rompe um all-time high. Quando a gente olha isso daqui, a gente está vendo, na real, que o long term holder ele está vendendo. Isso significa que a gente deve vender? Não, porque eu não tenho bilhões investido. Acredito que você também não tenha bilhões investido. Se você tiver bilhões investido e você já fez 1 bilhão a mais nessa brincadeira, cara, ótimo, já tá bom, né? Mas como eu aqui não fiz ainda bilhões, cara, eu ainda vou continuar no jogo mais um pouco, aceitando mais risco, porque entenda, esse cara com bilhões, ele quer simplesmente comprar com baixo risco e sair quando o risco está elevando. O jogo do long term holder é bem diferente do nosso jogo. Só que a gente pode analisar esses caras, a gente pode acompanhar esses caras e a gente pode entender qual que é o comportamento deles. Se a gente sabe que eles estão saindo, é porque o risco está elevando. Eles ainda têm muito para sair do mercado e eles estão saindo aos poucos. Quando esses caras estiverem fora do mercado e o mercado estiver na mão do varejo, aí sim é aquele momento que a gente fala, cara, o risco está elevadíssimo. Aqui eu também não quero mais jogar esse jogo, aqui eu vou querer sair do jogo. Bom, quando a gente olha, a gente vê então claramente que o long term holder ele está vendendo. Se a gente olhar as realizações de lucro que nós temos aí, cara, a gente está falando que em um único dia alguém colocou 9,5 bilhões no bolso de lucro. Galera, isso daqui é a maior realização da história do Bitcoin. Esses caras, eles vendem muito, mas muito pesado mesmo. E tem algumas pessoas cometendo um equívoco dentro do mercado de olhar exatamente para o Realized Price, achando que o Realized Price é um gráfico que indica quando o Long Term Holder está vendendo. Galera, leiam a descrição de qualquer indicador. Eu vou traduzir isso daqui para o português para ficar claro. O Realized Price, ele não mostra se o Long Term Holder está vendendo. Olha só, o preço do Bitcoin, Long Term Holder, LTH, é uma métrica ali que calcula o preço médio pela qual o investidor de longo prazo compraram o seu Bitcoin. Isso daqui não é um gráfico que a gente usa para identificar topo de mercado. Isso daqui é um gráfico que a gente usa para identificar fundo do mercado. Porque isso daqui é o custo dos investidores. Quando a gente tem o custo dos investidores, a gente sabe que abaixo daquela região a gente entra dentro da famosa fase de capitulação, onde há uma diminuição da pressão de venda, onde o risco está diminuído. A gente tem a melhor região para a gente poder comprar. Só que esse gráfico, ele jamais vai te falar quando que vai ser a formação de topo. Se você não souber navegar entre topos e fundos na análise on-chain, você vai ficar muito perdida nesse mar. Porque, olha só, a gente tem centenas de indicadores na análise on-chain. E cada indicador você vai utilizar em um momento específico do ciclo. Se você estiver olhando para a direção errada, você jamais vai conseguir identificar o próximo topo do Bitcoin. Então, quando você olhar para o Realized Price, saiba que você vai olhar para ele somente no fundo do mercado, porque ele vai te ditar a região onde vai ser a capitulação. E a gente compra abaixo do Realized Price. Se você perguntar, Gui, por que você começou a fazer suas compras abaixo dos $22 mil? Você vai ver que quando a gente estava em queda, $22 mil era o Realized Price. Abaixo dessa região é a fase de capitulação. Então a gente utiliza isso daqui, ó, existe o Realized Price médio, tá? Existe o Realized Price só do investidor de longo prazo, existe o Realized Price só do investidor de curto prazo também, e a gente vai utilizar esses Realized Prices para a gente poder fazer as nossas compras, galera. Realized Price significa o preço que foi pago, não o preço de venda. Se você quiser olhar se os investidores de longo prazo estão vendendo ou não, utilize o indicador Long Term Holder Net Position, que aí você vai saber exatamente, ou você pode utilizar também o indicador de supply na mão do investidor de longo prazo. Bom, diante a isso, vendo que esse long term holder ele está iniciando sua distribuição, são distribuições pesadas, 500 mil bitcoins ali por dia, em média, na última semana que a gente viu, isso é um sinal para nós de que a gente não está tão longe do topo assim como a gente imagina. Por exemplo, a gente pode ter uma formação de topo acontecendo muito antes do que as pessoas imaginam. A maior parte das pessoas acreditam que vai acontecer em 2026. E aí,
que o mercado vai pegar essas pessoas desprevenidas, beleza? Bom, isso é o que a gente tem para o longo prazo. Não quero comentar com vocês sobre o longo prazo mais. A gente vai falar sobre curto prazo aqui. Olha só, nesse momento a gente tem uma acumulação das principais carteiras e uma acumulação da maneira mais intensiva que a gente pode ter. Quanto mais escuro tiver essa bolinha aqui, significa que as principais carteiras do mercado, elas estão acumulando pesadamente. Olha só o que aconteceu na Bull Run passada. A gente inicia ali um movimento de Bull Run e a gente tem essa alta acumulação acontecendo. E o mercado ele vai subindo enquanto essa acumulação ela ainda está acontecendo. Depois a gente vai entrar dentro de uma longa fase de distribuição. Olha só, a gente está falando de players que têm bilhões, milhões. Galera, você não consegue fazer uma venda em um dia. Você não consegue limpar, zerar a sua carteira em uma semana, em um mês. Você precisa de tempo. Por isso que a gente chama de fases, zonas de acumulação, zonas de distribuição. O cara, ele tá tentando vender milhões na cabeça do varejo. Ele não pode colocar uma ordem no book para ele vender, porque senão ele derruba o preço do mercado e ele mesmo vai vender pelo preço mais baixo. Cara, quem não viu recentemente, o cara que foi vender Bitcoin aí, cara, jogou lá no book de ofertas, o negócio foi lá e ele vendeu por $9.000. Por quê? Ele era um player muito pesado, aonde ele limpou o book de ofertas e ele se lascou nisso, porque ele acabou vendendo muito barato. Então, um player gigantesco desse, de milhões, bilhões, esse cara, ele precisa de meses de distribuição. Ele precisa de tempo vendendo. E o varejo tá absorvendo. Chega uma hora que não tem mais varejo para absorver e esse cara tá vendendo e o negócio vai lá e acaba degringolando e aí o varejo entra em pânico e começa a vender e aí a gente inicia um novo bear market. Enquanto principais carteiras elas estiverem acumulando ali também, a gente vê que tem uma dualidade onde são grupos de entidades diferentes, onde o long term holder ele começa a distribuir, principais carteiras elas estão acumulando no curto prazo. Isso é uma dualidade. Quando todo mundo entrar em sintonia, todo mundo estiver passando pela porta, a gente vai começar a ter pessoas caindo pelo chão e sendo pisoteadas, beleza? Nem todo mundo vai conseguir passar por essa porta ao mesmo tempo. Mas no curto prazo a gente vê que esse mesmo movimento do ciclo passado ele está se repetindo, tá? Até o presente momento, a gente tem saída de Bitcoin de dentro das corretoras. Se a gente olhar, estamos na mínima histórica de Bitcoin dentro das corretoras desde 2017. Esse movimento está sendo muito puxado pela Coinbase. Esse daqui é o saldo de Bitcoins somente da Coinbase. A gente vê que, cara, o saldo de Bitcoins dentro da Coinbase está caindo aqui drasticamente. A gente sabe que a Coinbase é quem fornece a liquidez para os ETFs. No final das contas, acaba que a Coinbase está perdendo o seu supply circulante ali. São informações bullishes que nós temos diante da nossa frente do curto prazo, mas quando a gente já olha para longo prazo, as informações não são tão bullishes assim. O que isso significa? Significa que é hora de você vender? Não. Significa que é hora de você ser estratégico, saber que as coisas já não são mais maravilhosas, entender que a gente vai continuar subindo, só que ao longo dessa subida você já ir se planejando, entendendo como que vai ser a sua saída do mercado, aonde que vai ser, o que você vai fazer, quais são os indicadores que você vai usar, quem que você vai seguir, o long term holder, short term holder, a manada, a mídia, o que você vai seguir na sua tomada de decisão. Lembrando, você e eu e a BlackRock estamos jogando um jogo de xadrez, onde todo mundo está tentando ganhar aqui. Para um ganhar, alguém precisa perder, alguém tem que pagar essa conta, beleza? Então lembre-se, seja estratégico para que você consiga colocar o seu lucro no bolso, beleza? Olha só, se a gente olhar para o preço do Bitcoin, mais no curto prazo ainda, nós temos uma nova formação gráfica aqui, que é um triângulo ascendente, tá? Isso daqui nos mostra um sinal de aumento na pressão compradora. Por que um sinal de aumento na pressão compradora? Porque o primeiro fundo ele foi mais baixo do que o segundo e o terceiro ele foi mais alto do que o segundo. A gente está vendo que o fundo ele está subindo.
Isso daqui, a história que o mercado está nos contando, ainda mais com alto volume dentro dessas regiões aqui, a história que o mercado está nos contando é que tem mais pressão compradora nesse momento do que pressão vendedora. Quando que a gente tem mais pressão vendedora? Quando a gente tem quantidades de candles maiores, quando a gente tem rejeição de compra, quando a gente tem tendência de baixa. Nesse momento estamos em tendência de alta, galera. Então, para mim, aqui é questão de tempo para a gente vir buscar um novo patamar de preço. 74, 75? Não sei, cara. Eu não gosto de cravar data e nem preço com vocês. Beleza? A gente tem zonas. Qual que é a próxima zona para mim, cara? Primeiro ponto é a gente romper aqui os 77 mil dólares para a gente buscar um novo patamar de preço, beleza? Eu acredito que em breve a gente vai ver isso daqui, pode acontecer dentro do final de semana, né? Porque se a gente analisar o final desse triângulo aqui, ele vai estar dando ali no domingo, então eu acredito que esse rompimento possa acontecer dentro do final de semana. E aí na segunda-feira que vem a gente já vai ver o preço do ativo subindo. Olha só, tem um indicador, né? A gente usa bastante a dominância do Bitcoin para poder entender se a gente vai ficar mais exposto. Quer dizer, a gente usa a dominância do Bitcoin para entender se o Bitcoin está performando melhor ou não do que as altcoins. Diante a isso, a gente interpreta que tem momentos que é melhor estar exposto em Bitcoin do que em altcoins, por exemplo. E se a gente analisar somente a dominância ali, não de todos os ativos e nem do Bitcoin, se a gente excluir Bitcoin, Ethereum e as stablecoins, a gente consegue ter a dominância das altcoins puramente. E quando a gente olha a dominância das altcoins, olha só, a gente está começando a mostrar bons sinais aqui, sinais de tendência de alta. Quando a gente olha, a gente já formou um pivô de alta, a gente está formando topos e fundos ascendentes. E veja que é um início de uma reversão. Quando a gente olha desde o topo de 2021 ali, a dominância das altcoins, ela veio diminuindo. Então a gente saiu lá de um patamar, por exemplo, de 36% e veio parar em um patamar de 20%. Isso daqui a gente está excluindo Bitcoin, Ethereum e altcoins também, e stablecoins. A gente só está olhando para as altcoins. O que nós queremos entender aqui, galera, é exatamente quando que vai vir a tão sonhada altcoin season. E queira estar faminto pelo topo do Bitcoin, porque o topo do Bitcoin é quem vai te indicar quando que vai iniciar a altcoin season, galera. A altcoin season, a melhor de todas. Aquela que você vai ver, cara, tudo subindo absurdamente. Todas as pequenas teses, as coisas mais bizarras você vai ver subindo. Isso vai acontecer a partir do momento que o Bitcoin encontrar o seu topo, a sua zona de topo, porque a gente vai trabalhar com capital rotativo. O capital ele vai sair de dentro do Bitcoin e ele vai começar a fluir para os outros ativos, inclusive para Ether também. Então, esteja faminto pelo topo do Bitcoin, porque quando o topo chegar, vai ser a sua maior oportunidade de multiplicar dinheiro, galera. Por isso que é tão importante a gente analisar o Bitcoin, a gente entender onde são as zonas de formação de topo, para a gente identificar esse fluxo do capital rotativo. E quando nós olhamos aqui para essa dominância, a gente vê que ela está começando a subir ali, isso é. O mercado ele já está começando a olhar um pouco para as altcoins, no sentido de que, cara, a gente está começando boas movimentações ali, o mercado está começando a entender que tem alguns pequenos ativos que são bons, por isso que a gente vê alguns ativos subindo tão forte recentemente. Isso daqui, cara, é um sinal de apetite a risco. Então, devemos ficar ligado na dominância das altcoins para a gente entender também quando que vai ser a altcoin season. Existem indicadores para altcoin season? Sim, existem indicadores para isso, mas primeiro a gente precisa achar o topo do Bitcoin. Eu acredito que os próximos meses, não anos, serão decisivos no mercado. Decisivos ao ponto da gente descobrir a zona de topo do Bitcoin e decisivos ao ponto da gente ver grandes valorizações nas altcoins. Tenha uma carteira, seja estratégico, não seja amador e saiba fazer todo o seu planejamento para os próximos meses. Não tome suas decisões hoje em cima de algo que você viu ontem, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Sexta-feira, eu sei que é feriado aqui nos Estados Unidos também, mas eu tenho um compromisso
com você. Eu tenho um compromisso com você que eu trago um vídeo aqui no canal de segunda a sexta-feira. Não importa que dia que seja, não importa que evento que seja, você pode vir aqui no canal e você pode contar comigo com uma análise de segunda a sexta-feira, beleza? Uma excelente Páscoa, um excelente feriado e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!